Oi, vlog, tudo bem com vocês? Cara, primeiramente, desculpa. Falei, não, eu vou tentar vlog semanal e tal. Só que, gente, não deu, velho. Não deu. Desculpa. Nem vou prometer mais nada, tá bom? Gente, mas acontece que no começo de março, se eu não me engano, não lembro quando foi. Gente, eu tô meio ruim de data. Mas assim, eu fiz o vlog de março, se eu não me engano. Fiz o começo de março, se eu não me engano. Não foi isso? Foi o final de fevereiro. Não me lembro mais. Mas acho que eu gravei assim, alguma coisa de março, eu postei. Comecinho de março. E aí, esses últimos dias daqueles dias que eu postei até hoje, né, agora é dia 24, tiveram algumas mudanças aqui na minha casa que afetaram muito no desempenho do vlog. E vários outros aspectos também que aconteceram durante essa semana. Então, acabou que não rolou desse semanal, porque não tinha conteúdo. E como mudou a rotina da minha casa, a gente tá recebendo uma visita temporariamente, tudo mudou. E a gente tá recebendo com um bebezinho de 7 meses. Então, sabe, e vai se seguindo assim. Então acabou que eu fiquei meio afastada e eu não consegui gravar nada, porque minha rotina tá sendo tipo acordar muito tarde. Eu acordo muito tarde, tomo café muito tarde, e aí eu faço minhas coisas que minha mãe pede, faço minhas coisas da faculdade, almoço muito tarde e eu vou pra faculdade. Então essa tá sendo minha rotina. E como vocês podem ver, provavelmente eu acho que esse aqui vai ser o cenário pra gravar agora. Por quê? Não estou no meu quarto mais. Tive que dar meu quarto pra visita. E aí eu não tenho meu quarto mais, então não tenho um lugar fechado em que eu possa compartilhar e trazer pautas e coisas. Tanto que eu esses dias estava vendo não sei se alguém vai lembrar, mas eu lembro, porque esse vlog aqui é mais pra mim assistido que qualquer outra coisa. Eu acho que foi em janeiro ou em fevereiro. Acho que em janeiro. Eu mostrei pra vocês que estavam fazendo o caderno pra gente colocar algumas coisas durante o ano, certo? Só que esse caderno que eu fiz, que eu tô colocando algumas coisas durante o ano pra gente fazer aquela revisão no final de ano e dar aquela olhada e pensar, caramba, evolui tanto nisso. Escrevi isso e passou e tal, e consegui ver mais o processo de várias coisas da vida e da rotina e emocionalmente também, psicologicamente também. Eu tava vendo que tinha algumas coisas de 2024, no começo de 2025, e aí tinha um do dia 28. Isso, dia 28. Uma carta minha pra mim mesma, e eu pensei, caramba, que legal, né? Primeira coisa, que legal. Segundamente é que eu acho que diz tanto. E eu lembro que quando eu escrevi, eu achei tipo, eu falei, que merda. Como qualquer outra escrita minha. Mas agora ela tem uma coisa sentimental. E eu pensei, né, caramba, às vezes a gente faz alguma coisa, uma arte, nossa, e a gente fica muito nessa do lado artístico de ser bom, porque a gente tem artistas muito bons, né? A gente lê pessoas que escrevem muito bem, a gente vê pessoas que têm uma imagem audiovisual muito bem, a gente absorve uma cultura muito bem estruturada. E a gente acha que a nossa nunca vai chegar ao nível. E eu acho que cada um tem um tipo de arte e a gente não entendeu ainda apreciar a nossa tipo de arte. E isso é muito ruim, porque às vezes você escreve uma coisa que tem muito potencial, às vezes é uma coisa tão sua, tão você,
uma escrita tão única, e esse é o legal. Só que por conta das suas referências, que você entende como maneira certa de aplicar a arte, você não consegue ter a admiração pela arte que é feita por você. E isso me levou a pensar em quantas coisas que eu escrevi que talvez estivessem boa ou carregassem uma carga emocional muito importante pra mim, mas que eu joguei fora, ou que eu não compartilharia isso por eu achar que não está no nível artístico pra ser exposto. E aí é louco, né? Porque a gente tem que lembrar que um dos artistas que hoje tem grande nome, que é muito nomeado, na época em que ele era artista, em que ele estava vivo, ele era passado como louco. Vocês vão pegar a referência? Será que vão? Então, tipo assim, às vezes você se torna artista depois que você morre. Olha que merda, né? E aí, tipo assim, às vezes você... E eu acho que, tipo assim, tudo bem isso ser na visão das outras pessoas. Então, as outras pessoas admirarem a sua arte depois de toda uma questão e blá 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 social. Mas você não apreciar a sua própria arte é uma morte. Você não entender qual é a sua arte também é uma própria morte. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que eu vejo, olha assim, tipo assim, que elas não têm tato artístico. E ter um tato artístico é muito importante para você expor a sua opinião, para você expor os seus sentimentos, para você conseguir ser mais claro consigo mesmo, nem é com o outro. Vamos deixar um pouquinho as pessoas de lado? Vamos focar no... Vamos ser um pouco egocêntricos? Vamos? Então, quantas vezes a sua arte ela foi baseada em referências que eram para ser referências, mas você tornou aquilo como uma absoluta verdade, do que de fato da sua própria escrita. Então, quantas vezes eu tentei escrever algo para ser parecido com, por exemplo, artistas que eu lia e não era tão autêntico assim, muitas vezes. E todas as artes que eu gosto e que as pessoas gostam das minhas escritas são escritas que eu escrevi sem me basear em escrita de outra pessoa, apenas só no feeling ali, ó, só depressiva, escreveu, ficou bom. Então, aí eu pensei, caramba, né? E eu acho muito louco, porque parece que todas as coisas que eu escrevo, principalmente cartas, que eu acho que eu falei, mas eu cortei, e dessa vez eu vou deixar como a introdução do vlog. Eu tenho um hábito de todo início de ano e final de ano eu escrevo uma carta pra mim mesma e eu deixo guardada. E eu faço isso desde 2023, 2024 por aí. Mas eu sempre escrevi em final de ano algo relacionado a mim, tipo, não especificamente tipo uma carta pra mim, como depois de 2024 eu comecei a realmente fazer uma carta para mim, mas eu sempre escrevi em finais de ciclos de ano. E eu sempre, quando eu releio, eu penso assim, caramba, eu evolui tanto nisso, né? Nossa, olha como eu escrevi, agora olha como eu escrevo, como eu estava me sentindo em determinado final de ano, como eu me senti agora no início daquele outro ano e assim por diante. E isso tem me ajudado muito, assim, isso sempre me ajudou muito. Escrever sempre me tirou de certas noias. Eu acho que é por isso que eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito... Eu acho que eu sou muito 880. Muito... Não vou saber o que dizer agora. Eu acho que uma pessoa muito bem resolvida. Porque todas as questões que as pessoas me trazem, eu penso tipo assim, pô, mas eu já lidei com isso já. Mas eu lidei com isso não falando para as pessoas, mas escrevendo. Então, por isso que eu falo que ter um tato artístico é importante, porque como eu sempre escrevi, isso me ajudou muito, às vezes, não estar numa pira ou não ficar tão eufórica, tão frenética, tão no sentimento de culpa, porque eu já tinha me resolvido com aquilo escrevendo, mesmo que de forma muito triste. Então, sempre que eu escrevia, dava uns 3 dias, eu já estava super bem resolvida com aquela questão.
porque eu já tinha colocado pra fora todas as questões que eu tinha pra colocar em escrita, às vezes muito ruim, às vezes muito boas. Não no foco de postar, de tentar ser artista, mas que isso me salvaria daquela situação, daquele sentimento, daquela angústia que eu estava sentindo, dos problemas que eu tinha. Então eu sinto muito isso, porque as pessoas que não têm tato artístico, elas não conseguem expor seus sentimentos, colocar eles de alguma forma, elas ficam tão presas consigo mesmas que elas só conseguem falar. E às vezes o falar, sei lá, não te ajuda tanto. Porque o falar só faz com que fique mais forte o que você tá sentindo. Então, tipo assim, quando eu escrevi, eu chorava muito. Eu escrevo chorando, inclusive. Escrevo, choro. Então, quando eu vou falar, já perdeu o sentido já. Então, eu só vou falar, tipo assim, caraca, passei por tal coisa e foi punk, mano. E aí a pessoa fica, tipo assim, caramba, mas já tá de boa assim? Eu falo, sim. Porque é uma coisa que já passou, já tá bem resolvida. E eu já deixei, e eu já consegui, tipo, escrever. E quando eu lia no outro dia, já tinha outro sentido. Quando você fala, você só tá intensificando o que aquilo tá acontecendo. E às vezes é meio foda você ficar... Da mesma forma que a gente pensa, tipo assim, se você pensa negativo, o negativo acontece, é a mesma coisa. Se você fala sempre as coisas negativas, elas permanecerão na sua vida, independente ou não. Então, eu acho que escrever me ajudou muito nesse sentido. Eu consigo ser muito mais bem resolvida comigo mesma escrevendo. Foda, né? Por isso que é importante. Eu acho que vocês deveriam procurar ter um tato artístico pra alguma coisa. Ah, eu gosto de desenhar. Desenha. Ah, mas eu preciso desenhar exatamente a situação? Se você estiver muito triste de você desenhar uma borboleta, já é um tato artístico. Já é uma outra coisa. E o desenho sempre vai sair com o sentimento que você tá carregando. Anota. Escrever também é muito bom. Não precisa ser uma escrita elaborada, uma coisa poética, uma coisa... Não, só escreve. Tipo assim, hoje me senti muito depressiva e não sei do que, meu dia estava uma merda. No final do dia agradeça, tá? É importante. Não é só escrever coisa ruim e depois ficar tipo assim. Você tem que chegar no final do dia e falar assim, cara, o dia foi uma merda, mas amanhã... Sempre falo isso, né? Eu tenho esse hábito de falar assim, não, hoje foi um lixo. Mas amanhã vai ser o melhor dia da minha vida. E nunca é, tá? Mas pensar que vai ser me faz ter ânimo para as coisas, minimamente. Minimamente, mas ajuda. O que mais? Cantar. Escutar música, dançar, fazer um esporte, praticar uma atividade física. Procure. Ah, mas isso não é artístico. Será que não é? O que é arte pra você? Acho que pontos de vista aqui. Porque arte pra mim é tudo que me faça me sentir bem e que eu consiga me expressar. Então, se eu consigo me expressar através de movimentos físicos, é arte. Não acha? Então vai ser essa introdução no vlog, vocês gostaram? E não vai ser muito longo, não. Eu até poderia deixar uns 30 minutos de eu falando assim, ó. Mas eu não vou fazer isso com vocês, tá bom? Vocês não precisam disso. Vocês não querem. Vocês não querem. E é isso, gente. Essa semana tem sido meio porre, assim. A rotina de casa mudou. A rotina de tudo mudou. Então é meio punk. Mas eu vou tentar em abril. Não vou prometer agora em março, porque eu acho que não vou conseguir extrair nada mais de março. Mas eu acho que em abril eu acho que eu vou tentar trazer uma coisa legal. Vai ser o mês do meu aniversário, então eu tenho que fazer valer a pena. Por mim. Não é nem por vocês, é por mim. Não é possível que eu vou ter mais um aniversário merda, sabe? Tem que ter um aniversário bom depois da vida adulta. É possível, né? É isso, gente. Fica aí com requisitos de vídeos que eu gravei dos dias. Pouquíssimos. Eu acho que vai ter mais da neném do que qualquer outra coisa. Eu viajei pro sítio. Fiquei 3 dias lá, mas, gente, eu esqueci não, eu perdi a cabecinha do meu carregador. E aí, tipo assim, gente, morreu meu celular. E tava sem sinal. Então... Mas, assim, foi muito bom, gente. É muito bom estar em um ambiente selvagem, sapo e barulho de grilo e rã e baile, mais. E, nossa, gente, foi os melhores 3 dias. Foi o melhor final de semana que eu já tive, assim, desse ano. E de um bom tempo, inclusive, tá?
É muito bom repousar, é muito bom descansar. Eu dormi bastante, então eu descansei bastante a minha mente. Fiquei meio deprê porque eu não levei nada pra escrever e como meu celular tava descarregado, eu não conseguia fazer nada, gravar e nem escrever nada, mas foram os melhores dias. Eu tive bastante reflexões aqui, ó, nessa cabecinha pequenininha, como vocês podem ver. E, enfim, foi muito legal. O seu quer mais pausar os bagulhos, né? Aqui tem cara. O seu foi cheio de cadeado, de chave e mago. Um duende, ó, mago. Ah, tá. Um mago, né? Não é só de restaurante caros que se vive alguém, né? Dá tchau pro pessoal do vlog, mãe. Dá tchau pro pessoal do vlog, velho. E para minhas filhas também, que são mulheres já. Te amo, Zé. Que lindinha! Vou denunciar também. Quem? Vou colocar aqui, vou denunciar. Não permite a minha imagem. Vou denunciar. Tu vê, ela tá gravando aí, ó. Tá falando assim? Literalmente esse aqui aparece no vlog toda vez. Dá um tapa igual aquele do vídeo, porra! Que arrumou o barulho que tava sinistro que ninguém sabia. Aí o homem foi quebrando. Alôzinho pro vlog. Alô, vlog. Você quer dar uma de vez, Bruno? Porque a capital dele, hein? Não, ele falou antes que você... Vai ser aqui ou vai ser no online? Mas a palavra Calma aí, calma aí. Eu vou ficar, que eu não quero nem saber, mas a minha caneta eu peguei. E eu vou colocar no vlog essa parte. Mulher não tem espaço de voz. Opa! Isso pode fazer, as coisas não aparecem. Mais do que isso, tratar as coisas como elas têm que ser. Você viu como meu braço foi feito? Ele foi e fez uma visita. Ai. No sentido justamente de. Olha isso. Que cabelo é esse? Meu Deus do céu. Gente, eu tô mais bronzeadinha, né? Da minha cor original. Sabe qual é o pior? É que, tipo assim, eu peguei uma corzinha legal, né? Ó. Mas o meu nariz já tá descascando. Aqui também já tá descascando. Então, assim... Ó, cheguei. Vou nem falar nada. Olha isso, como deixa a tatuagem bonitona, velho. Ai, linda. Chega com categoria a minha fantasia. Depois tira a minha máscara ninja. Vai dar uma soltadinha no cabelo.
a definição dele. Quando a gente desiste, eu ia fazer um penteado, mas o cabelo tá do jeito exatamente que eu gosto. Vou fazer isso com ele.